Antes que eu me esqueça, galerinha, atendendo a pedidos, eu vou deixar gratuitamente o meu guia definitivo de construção da face, que você pode acessá-lo clicando no botãozinho aqui abaixo, ok? Esse botãozinho vai direcionar você para uma página onde você vai deixar seu nome, telefone e e-mail para ter acesso a esse conteúdo. Então corre, clica no botãozinho, porque esse conteúdo vai estar disponível por um tempo limitadíssimo, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho a meu respeito. Sou professor de desenho para quadrinhos no meu estúdio Compêndio, um estúdio colaborativo que eu tenho aqui em Belo Horizonte. Dou aula também na Casa dos Quadrinhos relacionadas a desenho. Sou formado em design de interiores, apesar de nunca ter exercido a profissão, porém foi de grande valia para mim no quesito perspectiva, que é a construção de ambientes, né? Na leitura de plantas baixas, na concepção de cenários, nas aulas de História da Arte e Teoria da Cor foram muito valiosas para mim. Eu trabalho com quadrinhos para o exterior há muito tempo, acho que desde 2008, se não me engano. Sou agenciado pela Chiaro Escuro, uma agência lá de São Paulo, que agencia a maioria dos brasileiros que trabalham para o exterior, para as grandes editoras Marvel, DC, Dynamite, Dark Horse, entre outras. E minha paixão por quadrinho começou desde pequeno, graças ao meu avô materno, pai da minha mãe, o senhor Major Humberto Buchemi, saudoso Major, que sempre leu muito na vida dele. Ele não tinha até a quinta série, ele estudou pouco na época dele, né? Mas era um poço de cultura. Por quê? Porque ele lia muita coisa, de tudo. Ele sabia de tudo quanto é coisa que eu perguntava para ele quando era mais novo, quando era pequeno. E dentro desse balde de leitura dele, ele tinha uma fixação por quadrinhos, né? Ele me apresentou Flash Gordon, me apresentou Mandrake, me apresentou Fantasma, me apresentou Batman, Super-Homem, os quadrinhos da Disney, Pato Donald, Mickey, Pateta, os quadrinhos de Maurício de Souza, Mônica, Cebolinha, né? A turma da Mônica toda. Mas ele também gostava muito da literatura de terror e horror. Eu lembro que numa dessas viagens minhas a Juiz de Fora, nós paramos na banca de jornal. A gente estava andando pelo Parque Alfred em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A gente estava andando lá no Parque Alfred e tem uma banca muito grande lá que existe até hoje. E aí nós paramos lá e aí eu apontei para ele uma revista e falei assim: eu quero essa, que era da editora Calafrio, extinta editora Calafrio, que era Lobisomem. Eu sempre fui aficionado por lobisomem, sempre gostei muito de lobisomem, inclusive é uma influência muito grande para o meu trabalho autoral. E a partir daí eu comecei a me interessar mais pelo quadrinho de terror do que pelos super-heróis. Então eu posso falar que o primeiro quadrinho que eu li mesmo, que eu já me entendia como leitor de quadrinho, foi quadrinhos de terror. Então vieram Lobisomem, Drácula, Frankenstein, não só os quadrinhos, né, que eram publicados pela editora Calafrio, né, já citada, também a antiga editora Block publicava também histórias de quadrinhos de terror. Tinha também a RGE, que eu consegui buscar algumas histórias da Tumba do Drácula, histórias de lobisomem, que eram publicadas na Marvel. Então isso aí sempre influenciou o meu trabalho e a minha mente para construir a história que eu tenho hoje do meu quadrinho autoral. Porém, nunca larguei o quadrinho de herói. Sempre fui muito fã de super-heróis. Até que um dia eu fui com a minha mãe aqui em Belo Horizonte ao dentista para arrancar meus 2 sisos, 4 primeiros premolares numa porrada só. E como presente ela falou assim: você quer um sorvete? Eu falei: não, eu quero um gibi. E aí passamos na banca de jornal, ela me presenteou com Conan, Espada Selvagem de Conan, número 5, que eu tenho até hoje aqui na minha coleção. Tá em frangalhos, eu tive que comprar outra, né? Mas ela tá aqui, guardadinha. A partir daí eu tomei gosto pelo personagem, porque é um personagem totalmente humano, que é um espadachim exímio, beberrão, tem crise de melancolia, mau humor e por aí vai. E se tornou rei com as próprias mãos, sempre prometendo a si próprio que um dia se tornaria rei, né? E até o final da saga dele, ele se tornou rei.
Esse quadrinho também me influenciou por causa da arte. A arte dentro da revista era muito bacana, que era desenhada pelo John Buscema e arte finalizada por um pessoal lá que eu esqueci o nome, chama The Tribe, ou The Tribe, não sei, não lembro ainda. Essa Espada Selvagem de Conan número 5, que o Conan é crucificado. Então, me influenciou muito por causa do realismo que tinha na arte, né? A questão de uma sombra mais aguada, com um nanquim mais aguado, dando meio tom bem marcante na história, né? E isso me impressionou muito. Uma criança de 8 anos, 7, 8 anos lendo isso era muito impressionante, né? E a partir daí eu falei com a minha mãe, falei, eu quero trabalhar com quadrinho, dona Vera. Ela falou assim, muito bem, parabéns, meu filho, você vai morrer de fome, mas primeiro você arruma o seu quarto. E nunca desisti disso. Assim como Conan, nunca desisti do meu sonho, que era trabalhar com quadrinhos. O tempo foi passando, né? Eu estudando, tomando bombas, porque eu ficava desenhando na última folha do caderno. Aliás, eu desenhava o caderno todo das matérias, não tinha nem espaço para desenhar, nem para matéria, nem para o desenho. E aí acabava repetindo o ano. Não façam isso, hein, amiguinhos? Então, com isso, a minha mãe, vendo que a minha energia estava voltada para isso, ela me matriculou em alguns cursos aqui em Belo Horizonte, no INAP. Eu fiz um curso de desenho artístico lá, de 8 meses. Fiz um curso de desenho de propaganda também de 8 meses. E lá eu me formei em técnico em design de interiores. Também lá um curso de 4 anos, se não me engano. Toda essa carga foi muito boa para mim. Também fiz um curso de animação tradicional 2D, mas não cheguei a concluir o curso porque o professor sumiu. Então toda essa carga influenciou bastante no que eu faço hoje, né? Então eu tento sempre atualizar o meu trabalho com relação aos quadrinhos, lendo muito quadrinhos e muitos livros também, né? Eu não leio só quadrinho, acho que um bom profissional ele tem que pegar outras vertentes dentro da sua área também, né? Não só dentro da sua área, mas como outras áreas também. Então eu gosto muito de cinema, eu vou muito ao cinema, toda vez que eu posso ir ao cinema eu vou, junto com a minha mãe, que também me influenciou bastante nessa parte do cinema, assim como meu avô também me apresentou Star Wars. Foi ele que me levou para ver Conan o Bárbaro no cinema em 1982, né? Eu sou de 74, então façam as contas aí mais ou menos quantos anos eu tinha. Então, foi muito bacana essa carga que eu tive do lado nerd da família. O meu avô foi o primeiro nerd que eu conheci na vida, então ele tem sempre muita influência no que eu sou hoje, né? Tem aqui até uma plaquinha dele aqui, vou mostrar para outra câmera aqui, ó, que é bem legal, que é quando ele saiu do quartel lá em São João del Rei para ir para o Rio, para depois ir para a Segunda Guerra Mundial. Bem, eu já trabalhei para quase todas as editoras, com quase todos os personagens que já passaram por aí. Então eu já trabalhei na Marvel, aqui tem o meu primeiro trabalho para Marvel, foi publicado numa revista chamada Marvel Adventure, Marvel Adventure Super Heroes número 7, que foi o meu primeiro trabalho para Marvel, com o Thor, que é um personagem que eu tenho muito carinho, e eu trabalhei com uma roteirista que eu ainda mantenho contato com ela, inclusive tem um caso muito engraçado relacionado a ela, que quando eu recebi um e-mail falando desse trabalho, né, do meu agente, o Joey Prado, beijo Joey, ele falou assim, Rodney, tem um roteiro para você do Thor, de 22 páginas com a Lois Simons, vou colocar você em contato com eles, com o editor e com o roteirista. Eu achava que era um homem, por causa do apelido, né, W-I-Z-E, Wise. Aí, bom, chamando o senhor para baixo, o senhor para cima, falando, o senhor gostou das páginas e recebendo feedback sempre com uma carinha sorridente. Não estava entendendo nada, até que um dia o meu agente ligou e falou assim, Roger, sabe essa Wise que você fica falando de senhor? Na verdade é a esposa do Walter Simons, que é o criador do Bill Raio Beta, um personagem do universo do Thor. Eu fiquei sem chão, fiquei morrendo de vergonha. Mandei um I'm so sorry para ela de todo o tamanho, pedindo desculpas, né, porque eu achava que era um homem e eu estava trabalhando com uma das mais respeitadas roteiristas de quadrinhos da atualidade.
e paguei um micão, né? Nem um mico, um King Kong. Depois disso, antes disso, eu trabalhei aqui em Belo Horizonte com o extinto Big Jack Studio, hoje Ghost Jack, numa antologia de histórias chamada Fahrenheit 100 graus e subindo, que é aqui essa edição é uma coletânea das histórias que saíam no jornal Estado de Minas, no Caderno Demais. Eu peguei no meio do caminho, porque antes disso quem estava desenhando era o meu amigo Júlio Ferreira. Ele fez as primeiras 10 páginas das histórias, né, e eu peguei o resto. Ele não parou de trabalhar porque ele fazia a arte final do meu lápis, né, que é uma página minha. Tá? Essa capa aqui de um aluno meu, ex-aluno, Alexandre Sou, vale a pena dar uma olhada no trabalho dele. Isso aqui foi para mim uma escola também, com relação à narrativa, construção de página e composição de página, foi muito bacana isso aí também. Na mesma época, eu peguei esse trabalho aqui para Dynamite Comics, que é o Street Magic, que é uma graphic novel falando sobre magia urbana e tal. Foi muito interessante também, foi uma escola, porque eu trabalhei com uma equipe mesmo, né? Lápis, arte final e edição, tudo a gente fez aqui no Brasil para depois mandar para lá. A única coisa que foi feita lá foi o balonamento da história. E tem a introdução de um cara que eu sempre fui fã, além do John Buscema, né? Tem a introdução do Stan Lee. Né? Nossos passos iriam se cruzar novamente. Depois do Street Magic, eu trabalhei para uma editora independente na Califórnia, chamada Zulu Entertainment, do meu amigo Nicolas da Silva, que é uma história que se passa na Jamaica. Essa aqui é um one shot, a número 1, né, do Dread and Alive, que eu ajudei a conceber vários personagens, né? Aqui também foi uma escola muito bacana para mim. O Nicolas também produzia outra história que era voltada mais para mídia do iPad, iPhone e tal, que era o Hitless, que eu ajudei a criar o design da armadura. Infelizmente eu não tenho material aqui para mostrar para vocês, mas quem quiser dar uma olhadinha, Hitless, hitless.com, dá uma olhadinha lá. Depois de alguns trabalhos na Marvel, eu peguei um trabalho bacana, que tipo assim, foi bem marcante para minha carreira, né, que foi o Hércules. Eu fiquei quase um ano trabalhando com o Hércules na Marvel. Esse encadernado tem uma história minha, né? Depois tiveram outras histórias que eu trabalhei, né? Aqui eu conto a origem dele, né, junto com o roteirista Fred Van Lent e o roteirista Greg Pak também, né? Aqui tá a primeira história que eu fiz do Hércules, que foi muito bacana porque eu fiquei muito amigo dos dois roteiristas, né, do Fred Van Lent e do Greg Pak. Enquanto eu esperava os roteiros das histórias do Hércules aparecerem, virem para mim, eu trabalhei com histórias do Hulk. Eu desenhei uma história do filho do Hulk, o Scar, acho que é número 13, não me lembro, não sei se é 12 ou 13, e trabalhei numa história para a edição número 600 do Hulk com o roteiro do Stan Lee, que também eu quase tive um infarto quando o meu agente ligou falando que tinha o roteiro do Stan Lee para eu poder trabalhar em cima de 10 páginas roteirizadas por ele. Zerei a vida, porque foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, foi a realização de um sonho, trabalhar com o Stan Lee, porque desde pequeno eu olhava lá, Stan Lee apresenta nas revistas, né, e falei, eu vou trabalhar com esse cara um dia. E consegui. Depois disso, um pouquinho antes do Hércules, eu trabalhei nisso aqui, Red Prophet, que é da Double Brothers, que foi comprada pela Marvel, né? Eu fiz aqui 7 histórias dessa revista, né? Que é a arte minha, tá bem no comecinho da minha carreira também. Não teve arte final, a arte é toda no lápis, bem marcado, né? Foi um trabalho bem árduo e um pouquinho estressante. Sei, mais pra frente eu conto a história sobre Red Prophet. Eu tenho aqui um trabalho só que sobrou, mais atual para DC, né? Eu só falei da Marvel, né? Mas também trabalhei muitos anos na Marvel. Eu trabalhei
com Jovens Titãs, trabalhei com o Cyborg na Legião do Mal para a saga Flashpoint, fiz Lanternas Verde, John Stewart, fiz 2 histórias do John Stewart, fiz uma história com o Kyle Rayner também, e essa aqui é A Morte do Gavião Negro, que saiu no comecinho do ano passado, né? Tem algumas páginas aqui, eu trabalhei em 3 edições dessa revista, ajudei a criar o design de um vilão aqui, né? O vilão, eu esqueci o nome dele, vou mostrar aqui para vocês qual foi o design que eu fiz. É o Despero, esse vilão do universo do Gavião Negro, né? O próprio título da história já te dá o spoiler, A Morte do Gavião Negro. Bom, depois que eu saí da Marvel, fui para DC e saí da DC, não que eu saí, né? Não apareceu muita coisa para mim lá. Eu fui para Dynamite, trabalhei com... tem uma coisa muito bacana aqui de falar. Outra vez que eu zerei a vida, eu trabalhei com Chris Claremont para os X-Men, na linha X-Men Forever. Que é tipo um outro universo dos X-Men dentro do universo da Marvel, né? Foi uma experiência muito bacana, eu trabalhei com um grande amigo meu também nessas edições, que foi o Daniel HDR, e acabou que a gente criou uma amizade muito bacana com o Chris Claremont, eu e o HDR, ficamos muito amigos dele, e na última CCXP eu tive o privilégio de conhecer o Tom Grummett, que foi um dos caras que desenhou X-Men Forever junto comigo. Eu acho que eu fiz umas 8 ou 9 edições junto com o Tom Grummett, que é uma lenda dos quadrinhos também. Bom, voltando, daí eu fui para Dynamite, voltei para Dynamite, para um título chamado The Librarians, baseado numa série de TV, um seriado da Sci-Fi Channel, um seriado bem bacana, bem interessante, no qual eu fiz lápis e arte final aqui, né? Aqui esse encadernado são todas as histórias que eu trabalhei, são 4 edições. O interessante disso aqui, e um pouco estressante, é que eu tenho que desenhar todos os atores muito parecidos. O mais parecido possível com os atores da série. Então, normalmente, quase que todos os dias, voltavam páginas para eu corrigir o rosto dos personagens, né? Porque como era um produto licenciado, então tem que ter bastante fidelidade com a expressão de cada ator, né? Porque eles liberam a imagem para que eu possa produzir a história. Então eu tenho aqui alguns estudos do personagem principal, que é o Flynn Carson, e a agente Bird, não sei a pronúncia correta não. Foi muito bacana trabalhar com isso aqui, porque eu pude experimentar algumas técnicas de narrativa, né, composição de páginas, que foram muito legais e que me ajudaram a desenvolver mais a questão de narrativa, que era uma coisa que no meu trabalho estava um pouco fraca, né, então eu pude explorar mais isso. Depois do The Librarians, eu trabalhei em 3 edições da Legendary Red Sonja. Eu fiz 3 edições, logo depois da saída do Igor Vitorino, que é um grande amigo meu. Aqui também eu trabalhei com lápis e arte final. Aqui algumas páginas para vocês darem uma olhada. Ainda saiu no meio do ano passado, né, eu estava trabalhando com isso aqui direto. Foi bem bacana porque aqui também eu pude explorar mais a questão de composição de página, de lápis, arte final, né? Algumas técnicas de arte final que me foram passadas pelos grandes amigos meus que trabalham no ramo. Como arte finalista, por exemplo, sou Júlio Ferreira, que eu conheço há quase 20 anos. Heber Ferreira, não são irmãos. Também um grande arte finalista que já concorreu ao Inca Awards lá fora. O próprio Joey Prado, meu agente, é arte finalista do Ivan Reis, me ajudou bastante com algumas técnicas de arte final, peso de linha, e também o Sandro Ribeiro, que foi um dos sócios no Compêndio Studio, me
me ajudou também bastante com relação à arte final. E eu tive grandes parceiros também no decorrer do meu processo de crescimento na carreira. Na verdade, você está sempre crescendo, né? Sempre buscando crescer e aprimorar mais. Eu tive um grande parceiro que foi o Sr. Mozart Couto, que é uma referência para mim e sempre fui fã da arte dele, do quadrinho nacional. Né? Moro em Juiz de Fora e por intermédio de um amigo meu lá de infância, a gente acabou se conhecendo e até hoje a gente se mantém em contato. Já tem mais de 20 anos que eu converso com ele, a gente troca bastante figurinha toda vez que eu vou a Juiz de Fora. Eu tento encontrá-lo pra gente conversar, falamos de tudo menos de quadrinho. Então ele foi uma grande influência pro meu trabalho também. Né? Assim como outros brasileiros que trabalham pro exterior também, como Mike Deodato, me influenciou na composição de página, Ivan Reis também, na construção anatômica dos personagens, composição de página, o senhor Otávio Cariello, que é um dos artistas mais versáteis que eu conheço, assim como Mozart Couto, Roger Cruz, que foi uma grande influência para o meu trabalho também, e que sempre que eu encontro ele me dá altos conselhos, me mostra bastante referência legal para poder trabalhar, né, e estudar também. Né? Bom, o meu último trabalho lá para fora foi com a banda Kiss, que foi também uma questão de zerar a vida, que eu trabalhei com orgulho em cima dessa revista aqui. As cores tanto da Kiss quanto do Legendary Red Sonja é do meu amigo Adriano Augusto, que mora aqui em Belo Horizonte, colorista, né? E foi muito bacana trabalhar com essa revista porque eu pude reviver algumas coisas de quando eu era roqueiro. Tá aí umas páginas para vocês darem uma olhadinha. Foi um trabalho bem bacana que eu também experimentei muita coisa com relação à composição de página. Não vou mostrar tudo da revista, porque senão vocês tomam um spoiler. Mas foi bem legal trabalhar com isso, porque eu fiz uma amizade muito grande com o editor e com o roteirista, que é o Brian Hill. O editor é o Kevin Kittner, que sempre me deu bastante apoio, me deu altos toques com relação à composição de página, expressão facial dos personagens, mandou um monte de referência do Kiss, né? E o mais legal é que eu tive um feedback do Gene Simmons, né? Que é praticamente o manager da banda toda, falando que as páginas estavam muito boas, que ele estava curtindo bastante o trabalho, que foi uma das melhores coisas relacionadas aos quadrinhos do Kiss que ele já viu. Então, foi bem interessante isso aí. Não obstante, eu tenho também o meu quadrinho autoral, como eu falei no comecinho do bate-papo aqui. Tá aqui as duas edições, número 1 e a número 2, do meu quadrinho autoral, A Ordem de Licaão, que é um quadrinho com os meus personagens, né, meus personagens e de um amigo meu lá de Juiz de Fora, o Thiago Inácio. Grande abraço, Thiago. Que a gente criou isso aí para uma rodada de RPG, né? Eu tive uma ajuda muito grande do meu amigo Fábio Catena aqui para poder montar a revista, e nessa página aqui eu mato ele. Em agradecimento ao Fábio Catena, eu mato ele. Ele ajudou a montar a revista, né, a questão da capa e tal, fez o balonamento, né, da número 1 e da número 2. A número 2 eu tive uma parceria bacana com vou lembrar o nome aqui do colorista da capa, hein? Thiago Ribeiro, que é o colorista da capa, da número 2. A arte final é do Sandro Ribeiro, né? Eu faço a minha versão da cor e da arte final também, das duas revistas, né? A número 3 está em processo de acabamento. Aqui eu tenho a arte final do Sandro Ribeiro, em cima do meu lápis. E eu tento sempre homenagear alguns amigos meus nas páginas de quadrinho. Aqui eu tenho o dono da Casa dos Quadrinhos e grande amigo e criador do Big Jack Studio. No último quadro aqui, o senhor Cristiano Seixas, que faz uma aparição relâmpago na revista também, né? Então é isso, galera. Espero que tenha sido bacana essa parte aí da apresentação.
falando um pouquinho do meu trabalho, falando um pouquinho do meu respeito, né? Estou aberto a qualquer pergunta que vocês quiserem fazer com relação a qualquer assunto postado nos vídeos. E quem está chegando agora aí no canal, não esquece de se inscrever, tá? Ativar o sininho para receber as notificações e dar um like para que o canal cresça mais aí, ok? Muito obrigado, galera, e até a próxima. Vida louca e próspera.